A vida de fã de Chaves e Chapolin anda meio turbulenta. Num dia temos episódio perdido dando as caras na TV e no outro, más notícias. A gente não tem descanso. Aqui nesta vila, um dia de paz é pura zebra. Bora falar sobre as novidades que você já deve ter visto no título, na thumb, em todo lugar. Então pegue os seus miseráveis bolinhos e vem com a gente. Não é de hoje que o filtro de inteligência artificial que o SBT tá com em Chaves e Chapolin gera maior polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que defende, tem gente que ofende, tem de tudo. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal e sinceramente eu tô bem de boa de entrar nessa discussão de novo, porque toda vez que eu comentei sobre, a única coisa que aconteceu nos comentários foi briga. Você sabe um insulto mais forte que idiota? Diga que ele é um tranqueira. Escute, fique sabendo que você é um tranqueira. Fato é que na última semana o SBT exibiu episódios de Chaves e Chapolin sem esse tal filtro que supostamente era para melhorar a imagem. Tudo começou no dia 15 de maio, quinta-feira, na transmissão das 13 horas. O SBT exibiu os episódios Vamos Brincar de Carrinhos e Os Campeões de Ioiô, ambos sem inteligência artificial. E isso pegou todo mundo de surpresa, porque desde outubro, já faz um bom tempo, né? Tudo era exibido com IA, desde a primeira exibição que rolou no Dia das Crianças, lembra? É um animal peludo. Minha mãe! É muito peludo a sua mãe? Chaves, posso saber o que se passa? E aí todo mundo pensou, cara, legal, mas isso foi uma exibição pontual, desse jeito, sem o filtro de inteligência artificial, ou daqui pra frente tudo será exibido assim? Fato é que na transmissão noturna da quinta, na sexta e até no sábado, tudo foi exibido sem IA. O pessoal não colocou nada do filtro. E isso aconteceu no horário dedicado para Chaves. Você não está vendo que sou eu? Tô sabendo. E então? É inflação, colega. Agora não estamos em época de escolher a freguesia. E no horário dedicado para Chapolin. E agora, quem poderá nos ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Vários episódios sem IA, eu acho que isso ninguém estava imaginando acontecer, porque tanto tempo dos episódios sendo exibidos dessa forma, acho que todo mundo pensou que daqui pra frente ia ser assim, até porque as reclamações foram feitas à exaustão por muitas pessoas. O pessoal até parou de reclamar, por incrível que pareça. Eu acho que em alguns momentos, ao longo desses meses, a inteligência artificial foi aplicada de um jeito melhor, teve episódio bem mais sutil, outros nem tanto. Seja como for, pelo jeito daqui pra frente, tchau, tchau, filtro de IA. Quer que eu chame um táxi? E por falarem daqui pra frente, Foi aí que começou todo o problema, né? no mesmo dia 15, o SBT anunciou sua nova grade de programação, que eles chamaram de SBT Raiz, com um monte de novidades. E fizeram uma coletiva de imprensa que foi exibida para todo o público. Bem-vindo a você que está chegando aqui no YouTube para acompanhar. E a gente está muito feliz. Chega no YouTube, manda para todo mundo, compartilha com todo mundo. Tem muita novidade que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Estamos aqui também com os nossos colegas de imprensa, tão importante aqui para o SBT. Muito obrigado a todos pela presença, tá? De forma muito resumida, entre as grandes novidades, deu para perceber que o SBT vai apostar na volta de certos programas. Pelas crianças e honrando nossa tradição de programas infantis, vamos voltar a sorrir e brincar. O Bom Dia e Companhia com Patati Aê, Patatá. calma, Gabriel, calma. E eles estão apostando até na volta de um jornalístico, como Aqui e Agora, por exemplo. É hora de voltar à realidade, mas de um jeito leve e divertido, sem perder, é claro, a seriedade do conteúdo. Eu tô falando de uma nova e repaginada versão do Aqui e Agora. Ele voltou, Aqui e Agora. Aê! E eu digo isso com destaque porque o Aqui e Agora foi um sucesso nos anos 90, mas já tentaram fazer um revival dele em 2008, que ficou só um mês na grade, porque foi um fracasso. Ou seja, o pessoal tá ousado. E só um parênteses, anos 90, a TV era um negócio maravilhoso, né?
O pessoal daqui agora colocou o Maguila para ser comentarista de economia no programa. Esse problema do cigarro pode aumentar até 100%, 500%, que vício é para quem pode, não é para quem quer. Agora o produto básico, arroz, feijão, sabão, o pobre já anda se acabando de fome. Agora quer que ande sujo? Não é possível uma coisa dessa. Agora o problema do cimento, cimento é mixaria. O único aqui que eu sei que está construindo é o Ivo, que cimento é barato. Agora pro pobre, o pobre não constrói mais com cimento. De que jeito? Ele está fazendo barraco de madeira e ainda debaixo do viaduto, que fecha do lado e entra de baixo. Enquanto aumenta esses preços absurdos, é o povão. Mas enfim, na própria coletiva de imprensa que teve anunciando a nova grade de programação, ficou muito claro desde o começo qual é a intenção dessa mudança. Eu acho que mais do que uma grade é um reposicionamento. É voltar à nossa essência, é o SBT raiz. É um pouco daquilo que a gente viu, viveu, que eu tenho certeza que faz parte da história de todo mundo aqui. Eu acho que é muito difícil, mesmo que você não assistia a SBT na sua casa, não ter participado de algum momento, não ter se relacionado com algum momento do SBT. Mas vamos ao que nos interessa. Como Chaves e Chapolin ficam nessa história? É uma barriga triste, sua história. Basicamente falaram isso sobre Chaves. É claro que 13h. O Kiko e a turma do Chaves. Sabia dessa? São muitos talentos aqui. O Kiko, Chaves e sua turma. 13h continuam a divertir a família brasileira. E só isso mesmo. Acabou aí. Hoje em dia, Chaves está sendo exibido no começo da tarde e à noite. Na parte da noite também temos Chapolin. Mas daqui pra frente, pelo jeito, só teremos o Garoto do Barril às 13h, numa faixa de programação local. Então, se você mora num lugar que pega a programação das afiliadas, você vai ficar sem Chaves nessa hora. E Chapolin, onde fica nessa história? No banheiro. O Polegar Vermelho simplesmente desapareceu da grade de programação e pelo menos a Daniela Beirute falou isso. No Twitter, tá sendo muito comentado porque hoje não foi falado de Chapolin. E eu queria saber como ele vai ser tratado na nova grade e se ele vai estar dentro do Bom Dia e Cia, como vai ser. O Chaves e o Chapolin, assim, tipo, se eu pudesse que eles fossem 100% nossos, é algo que eu tenho bastante ciúmes, assim. É óbvio que ele vai estar na grade. É que eu não sei onde que tá aqui, Mauro. Chaves e Chapolin junto. Rodízio. Em qual lugar? À 13h. Agora, passou confiança? Matsumoto. Sinceramente, sinto lhe informar, mas eu acho que é prudente a gente já começar a se acostumar com o Chapolin dando seus últimos miaus. Para fazer essas mudanças de um jeito menos agressivo, digamos assim, o SBT vai dividir a nova programação em 3 etapas. A primeira delas estreia no dia 26 de maio e vai pegar de manhãzinha até a atração das 2h45, como você está vendo aí na tela. A segunda fase vai começar no dia 2 de junho e vai pegar a faixa da tarde até o começo da noite, das 3h30 até a reestreia do Aqui e Agora, às 6h45. E a terceira fase é aqui que mexe com a gente. 7h45 SBT Brasil, 8h45 teremos a novela As Filhas da Senhora Garcia. Será que é parente minha? 9h45 Ratinho, 10h45 entram programas rotativos e nada mais de Chaves e Chapolin à noite. Foi bom enquanto durou. E eu quero comentar muita coisa a respeito disso, tem muito a ser analisado, mas antes eu quero saber, você ficou triste com essa alteração de horários? Você está assistindo pelo SBT, você está assistindo online pelo Mais SBT, na TV, ou você nem está assistindo nada pelo SBT? Comenta aí, quero saber. E é claro, vai lá na loja da vizinhança porque tá acabando a promoção com o cupom Mamãe Querida, mês de Dia das Mães. Só vale em maio, a partir da segunda peça, 10% de desconto no carrinho todo. Depois não adianta chorar, hein? Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito da audiência de Chaves e Chapolin. Vou pegar um dia qualquer de exemplo para não ficar muito tempo nisso. Quarta-feira, 14 de maio, uma data bem recente. Um dia comum, meio de semana, quase meio ano após a estreia fixa de Chaves e Chapolin na grade de programação do SBT.
podemos ver que Chaves sobe bastante a audiência depois do jornalístico Primeiro Impacto. Das 7h30 da manhã até 1h10 da tarde, eles só conseguiram aumentar 0,4 pontos de média. É muito pouco para um horário tão longo. Chaves, com muito menos tempo de tela, aumenta em 0,8 e a audiência continua subindo para as novelas Quando Me Apaixono e A Usurpadora. Entrou produção da casa como Fofocalizando, cai de novo e se mantém embaixo no Tá Na Hora. SBT Brasil até sobe um pouco, mas sobe mais ainda com Chaves à noite. Caverna Encantada nesse dia correspondeu, mas Chapolin sobe mais ainda e Ratinho se mantém. Se você acompanha o Vila do Chaves direitinho, você deve ter visto diversos vídeos, diversos momentos em que eu falei sobre a audiência do SBT, analisei os números de Chaves e Chapolin, a grade da programação de um jeito bem completo. Tem uns links no card aqui para você assistir depois. E você deve ter percebido que 3,5, 4, 4,5, às vezes 5, 5 e pouco, é a média que Chaves e Chapolin alcançam desde dezembro. E esse número, depois de tanto tempo, ainda está se mantendo. Não é raro ver dias em que Chaves foi o programa mais assistido do SBT, outros dias Chapolin bate todos os recordes. Chapolin sendo exibido tardão da noite. O negócio consegue corresponder. O negócio corresponde. E é tempo suficiente para a gente perceber que o público que assiste Chaves e Chapolin é muito fiel. Bom, mas qual é o seu problema? Agora, pensando como emissora, como estratégia de programação, é triste que produtos que o pessoal investe muito dinheiro na produção, nas contratações e tal, acabem indo tão mal. Coloca um enlatado, a programação sobe pra caramba. Aí entra algo produzido por eles, desce. Pô, não dá pra ficar refém só de programas que foram exibidos à exaustão, como a Usurpadora, Chaves, Chapolin. A gente tem que deixar esse lado fã muito apaixonado, que às vezes acaba sendo até ingênuo, inocente e irracional, pra pensar que a emissora não se sustenta assim. É fato que eles têm que fazer alguma coisa. E pensando como alguém de TV, eu acho que essas movimentações do SBT são bem interessantes. Resgatar mais o lado do grande diferencial da emissora, que é a programação infantil, que praticamente acabou em todas as outras emissoras. Então o pessoal vai voltar com desenhos, produtos para a criançada. Pô, Patati Patatá é muito forte até hoje. Então você tem também a volta da Cristina Rocha com Casos de Família, que é um programa que, nossa, vira meme o tempo todo. E misturando essa essência, também tem o lado das atualizações. Quando eu vi que eles vão apostar em doramas, eu achei incrível. Tá muito em alta. Tu cara Taguara. Na tua cara também. E pensando nessa essência, nesse tal de SBT raiz, Chaves e Chapolin voltam a ser o que sempre foram, coringas, tapa-buracos. O diferencial não é como Chaves e Chapolin foram tratados ao longo de quase 4 décadas. O diferencial era o que estava acontecendo de dezembro até agora. E infelizmente, essa é a verdade. Não é nenhuma novidade o que vai acontecer. E quando a gente fala de Chaves ter saído em 2020, vale lembrar que o Chapolin já não era exibido há muito tempo, muito antes disso. E por décadas, ele já não passava mais no horário que ia para o Brasil todo. Sempre era animado por programações locais. Por muitos e muitos anos foi assim. Então, se a gente pega o histórico do SBT, as coisas voltarão a ser como eram antigamente. Infelizmente, como eu disse, o estranho, o anormal era o tratamento dado até agora, colocando Chaves e Chapolin à noite, no horário de Jornal Nacional e coisa do tipo. Não o contrário. É algo terrível! E outro vídeo interessante de analisar é a rápida entrevista que o Bruno Dames fez com o Mauro Lissoni, que é diretor de programação e artístico do SBT, no dia da coletiva da mudança da grade de programação. Eu sou fã do Chaves e Chapolin e respeito muito a história. Então, até outro dia nós fizemos uma inteligência artificial para melhorar a qualidade toda. E a hora que todo mundo falou, não, esse não é o verdadeiro Chaves, na hora nós retornamos com o original. Então, sou fã do Chaves Chapolin, tá dentro da nossa grade, tá no horário das 13 horas. O horário de 1, então, ele segue local? Isso, o horário da 1 hora é local. Nada impede que tem praças que não consigam fazer a programação local, eles vão vazar aqui no Nacional. Tá certo. E sobre a faixa de 9 da manhã, perguntam muito também dos domingos. Em relação ao Chaves, que era a faixa clássica,
Tem algum motivo, alguma razão deles não terem voltado para essa faixa? A faixa aos domingos? Aos domingos, às 9 da manhã, às 9 às 11, antes do Celso Portiolli. Tem muita praça que não está com a gente nesse horário, que é horário local. Existe sim outro desenho para domingo, outro desenho de grade, quando eu falo, de aproveitar melhor o Chaves e Chapolin na nossa grade. Não está descartado de jeito nenhum, Tá. principalmente que eu sou fã. Exatamente. Parabéns. Resumindo, Chaves às 13, programação local, podendo ser revezado com Chapolin, e pode ser que o pessoal acione uma outra estratégia para o domingo de manhã com Chaves sendo transmitido. Isso é o que temos hoje. Eu escutei com os meus próprios olhos. Mas agora eu vou falar por mim e pela sensação que eu tive analisando tudo isso. Quando o rapaz pergunta lá para Daniela sobre Chapolin, fica uma coisa meio... Ah não, vai ter Chapolin, onde vai mesmo? Mauro, não é só Chaves, é Chapolin também. Ah, vai ter revezamento, ah tá, vai revezar e tudo mais. Assim, a gente está falando da presidente da emissora, uma das maiores emissoras do país, que pega um público gigantesco. Falando de uma programação que deve ter sido moldada por meses e meses e meses e meses, grandes contratações, mudanças drásticas de horários e tal. Nossa, o negócio é realmente grandioso nesse momento. E você não sabe onde o programa vai estar. Eu os peguei, flagrante. Sinceramente, parece uma coisa tipo... A gente vai ver o que faz. De repente, uma certa semana, a gente pode colocar Chapolin, mas não porque isso está sendo pensado hoje, mas porque é um horário de tapa-buraco. Coloca qualquer coisa, coloca Chaves, coloca Chapolin, se precisar, coloca o Maluco no Pedaço, coloca as visões da Raven, não importa, tapa-buraco. Agora, no caso do Mauro, a gente viu as reclamações dos fãs da inteligência artificial e tiramos na hora. Sim! Foram 7 meses de exibição com inteligência artificial e com muita gente reclamando. Lembrando, ele falou isso no dia da coletiva, 7 meses depois. Então, para mim, esse lance de tiramos a inteligência artificial porque ouvimos os fãs, não cola. Eu não acredito nisso. É claro que isso é só uma suposição minha, mas nesse momento em que Chapolin provavelmente vai para a gaveta e Chaves passará a ter muito menos relevância, me diz, para que gastar recursos da emissora fazendo o tal filtro? Para que pagar funcionários para isso, ocupar o tempo de uma galera colocando esse filtro, usar equipamentos da emissora para algo que não vai ser mais exibido, talvez, e o outro vai ser exibido só para um público menor do que está sendo exibido até o momento. Eu estou pensando aqui como um gestor, como alguém que precisa otimizar os gastos, precisa otimizar o tempo de funcionários, a folha de pagamento, equipamentos, tudo isso. Até porque se a emissora tivesse bem das pernas, não precisava fazer toda essa mudança na grade de programação. O time que está ganhando não se mexe. Se mexeu tanto assim, o time não está ganhando. E novamente, nada disso é confirmado, gente. Eu estou falando aqui o que é uma suposição minha, uma análise de alguém que trabalha com isso e que conhece os bastidores da TV. E mesmo que seja verdade, é claro que ninguém do SBT vai admitir isso, né? É muito mais legal falar que tiramos por conta dos fãs. Sim, claro. E é claro que pode ser verdade também. Eu não tô falando que o Mauro está mentindo. Mas a gente vive num mundo em que tudo se resume a audiência e dinheiro. O SBT é uma empresa com milhares de funcionários, gigantesca e que precisa lucrar. Não tem nada de errado nisso. E programas enlatados sempre foram boas opções para as emissoras colocarem no ar por ser muito mais barato do que ficar produzindo coisa dentro de estúdio, com um monte de gente contratada, com cenografia e tudo mais. Por outro lado, você não consegue colocar inserções comerciais dentro de algo que já está gravado. Você não consegue colocar, sei lá, o Chaves tomando um refresco de tamarindo de uma marca X. Ou então ele falando, não, eu não quero refresco, eu quero um suco-tangue, por exemplo, sabe? Tanto é que isso era uma coisa que o Roberto fazia demais na época em que Chaves foi gravado. O senhor é o Dr. Chapatin? Sim, e você? Não, eu não. Ainda mais com uma exibição tão curta como tem rolado, o pessoal fica ali colocando break comercial no meio de um episódio, ou então quando tá acabando entre um programa e outro, não tem muito o que fazer. Já com produções próprias, a margem de lucro é muito maior. Tanto é que o próprio Ratinho, mesmo dando menos audiência do que o Chapolin vários dias, meu Deus, o Ratinho faz merchan pra caramba toda noite. O Senhor Rato é um sucesso comercial da TV.
Novamente, eu entendo toda a movimentação, o SBT precisa se renovar, precisa mesclar essa volta às origens, o grande diferencial do SBT com novidades. Eu acho que eles fizeram muita coisa certa nesse momento. O que me pega é que, pelo jeito, o SBT ainda não entendeu a força de Chaves e Chapolin. Parece que depois de tanto tempo, eles ainda não percebem o quanto os seriados são queridos e amados e sempre vai ter gente querendo assistir. E numa dessa, parece que eles ainda não percebem a força comercial de Chaves e Chapolin também. Era só usar a criatividade para pensar como poderiam lucrar muito mais usando Chaves e Chapolin no ambiente digital, dentro das plataformas de YouTube, de Instagram e por aí vai, dentro da grade mesmo, pulverizado ao longo da programação. Teriam várias formas de fazer isso. Eu não sei, por exemplo, quando os seriados voltaram, em nenhum momento chamaram os atores para fazer uma coisa bem especial. Se tivessem chamado o Carlos Villagrán e o Edgar Vivar juntos, por exemplo, a volta de Chaves para o SBT, quantas marcas não estariam interessadas nisso? Fazer um evento grande dentro da emissora? Não sei, estou jogando ideias aqui, mas teriam tantas coisas interessantes a serem feitas usando as marcas e as imagens dos atores. É uma pena isso. Como profissional da TV, eu entendo a movimentação. Como fã de Chaves e Chapolin, eu acho que poderiam ser mais bem aproveitados dentro dessa movimentação, mas também vamos lembrar que o SBT, tudo pode mudar a qualquer momento. Eu não me surpreenderia. Bem, pode ser que sim ou que não, mas o mais provável é quem sabe. E se eu posso te dar uma dica, continue aproveitando Chaves e Chapolin até o começo de junho. Vamos ver o que vem até lá, até porque a gente sabe que o SBT, por outro lado, está priorizando algumas pérolas e estão de parabéns por isso. O pessoal tá resgatando umas coisas que ninguém imaginava que seriam exibidas. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não viu esse vídeo que tá aqui do lado. Aliás, esse e vários outros. Tá aqui para você curtir e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.